E vou tentar colocar a apresentação no chat, tá? Essa apresentação, ela serve como um tutorialzinho, né? Para quem for tentar fazer sozinho depois. Mas tem o link de como baixar também essa de 2025, acho que não teve poucas atualizações, né? Deixa eu ver aqui no próximo slide. Bom, o currículo Lattes, ele é fundamental na vida acadêmica, né? Das pessoas, tanto na pós-graduação quanto no ensino. Nós, funcionários técnicos, né, das instituições de ensino, também utilizam bastante o currículo Lattes, tá? Para participar de doutorado, mestrado, né, para concorrer a vagas, bolsas de fomento. Então, o currículo Lattes ele tem que estar sempre atualizado. É a maior base de informações profissionais do país, tá? E ele tem que ser preenchido, muitas coisas manualmente, porque os sistemas eles não se conversam muito, os sistemas da pesquisa em si, né? Deveriam conversa um pouco, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que puxa, o que não puxa, mas basicamente o preenchimento é todo feito manual, tá? E para preencher, né, a gente tem que ter um cuidado de ter toda a documentação comprobatória. Se vocês têm coisas impressas, como material comprobatório, é bom digitalizar, né, e salvar numa pastinha na nuvem, né, no Google Drive de vocês, para quando for exigida essa comprovação, vocês terem lá tudo certinho. Tá? A organização, cada um vai fazer de acordo como achar melhor. Tá? Vou desligar a câmera, porque para não gastar aqui a banda, né? Fica só com a voz. Bom, talvez eu volte na apresentação mais para frente, né? Mas eu prefiro já demonstrar direto na plataforma, tá? Como que faz as coisas, porque ficar mostrando tela assim é meio complicado, mas o nosso tutorialzinho é bem legal, tem links, dicas, sinalizações, né, para as pessoas visualizarem bem como que faz o preenchimento. Então, vamos aqui, compartilhar a tela. Qualquer coisa que vocês não estejam me ouvindo, né, pode acionar aí a Vivian, também me fala. Estou mostrando agora a tela do Google, né? Vocês podem colocar Lattes ou clicar direto em lattes.cnpq.br. Clicar aqui, vai abrir o mesmo link. Tá? Para cadastrar um novo currículo, então, é só clicar aqui. Ó. E é bem rápido, né? Vocês colocam aqui o país, o e-mail, uma senha de acesso, confirmar o e-mail e confirmar a senha. E depois, seguindo os passos, né? Eles já vai aparecer aqui para preencher algumas coisas do próprio currículo. Aí depois que vocês preenchem esse cadastro inicial, né? Vocês podem enviar para o CNPq direto ou deixar para atualizar. Como eu já tenho o meu currículo cadastrado, né? Que não é um currículo, né, muito completo, mas dá para mostrar várias coisas e também vou abrir currículo de outras pessoas, que eu sei que tem mais coisas também para mostrar exemplos. Então, nós também podemos buscar um currículo, né, de algum professor. Então, por exemplo, vocês fazem parte de um projeto de extensão e vocês querem saber como é que cadastra esse projeto no Lattes de vocês.
Então, vocês podem buscar pelo coordenador desse projeto, que é uma pessoa que vocês conhecem, porque estão no mesmo projeto, né? E usar as informações ali de quem já preencheu, né? Para ter mais uma base, né? De como é que se preenche direitinho. Eu vou procurar o Lattes da nossa diretora da Biblioteca Central, a Dirce. Quando vocês forem buscar, se tiver marcado aqui a opção doutores, significa que ele vai buscar só entre os que marcaram, né, que tem o doutorado. Se a pessoa ainda não tiver doutorado, vocês podem marcar aqui as demais e usar outros filtros, tá? Então é bem simples, né? A nacionalidade pode ser só brasileira ou brasileira estrangeira, como vocês preferirem. Busca. E aqui vai aparecer o currículo da Dirce, que ela deixou, as informações que ela deixou pública, porque tem vários campos em que nós deixamos privado, né, dados sensíveis, nosso endereço, nossos documentos, né, ficam privados. E outros documentos também que a gente pode querer deixar privado. Mas então a gente vai ver o currículo que ela deixou público. E assim vocês podem buscar qualquer professor, tá? E qualquer pesquisador dentro do currículo Lattes. Aqui a mini bio dela. A primeira parte é a identificação, tem muitos campos preenchidos, mas o que ela deixou público foi só esses, né? O endereço profissional, que é de bom tom colocar o endereço profissional, o pessoal nós deixamos privado. A nossa formação acadêmica, tá? Então, quando vocês forem preencher o Lattes, vocês podem conferir depois como que ele vai ficar visível para os outros e corrigir, né, algumas inconsistências, algumas coisas que ficaram erradas, ele sempre permite corrigir, é bem tranquilo. A atuação profissional, tá? Vamos ver aqui, atuação profissional. O vínculo com a URGS, tem várias atividades, né, como vínculo com a URGS, vou mostrar depois como é que se cadastra. E com a UX também, ela tem um vínculo. Então, ela cadastrou, né, duas instituições, a URGS, a UX, e dentro da UX também ela colocou o vínculo e as atividades. Aqui ela colocou uma empresa privada, né? Então, também, além das instituições de ensinos, nós podemos cadastrar ensino, a gente pode cadastrar instituições privadas onde a gente trabalhou e que a gente acha relevante para o nosso currículo Lattes, tá? Cada um vai ter o que é importante de eu mostrar no meu currículo. Eu não preciso mostrar tudo, mas eu posso escolher aqui o que é relevante para os meus objetivos. Tá? As linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa que ela participa ou como coordenadora ou como colaboradora, tá? Os projetos de extensão, ó, tem que botar todos os integrantes, aqui estou eu, ó, também estou integrante, membro de corpo editorial, tá? As revistas para quem ela fez trabalho de parecerista, de editoração, tá? Revisor de todos esses periódicos, né? Idiomas, prêmios e títulos, a gente coloca também. E as produções, tá? As citações aqui vai ser a última coisa que eu vou falar, tá? Mas isso aqui também não precisa a gente colocar manualmente, tem como pegar das bases. E aqui começa, né, a produção bibliográfica. Artigos, ó, tudo separado por tipo de documento. Tá? Tem as produções bibliográficas e tem as produções técnicas. As apresentações de trabalho, né? Depois eu vou falar. Diferença entre apresentação e publicação de trabalhos em evento. A produção técnica também, que é super importante, ó, ela tem produção técnica de parecerista, parecerista, parecerista.
mas também tem uma produção que é o Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, tá? Que foge aqui do precerista, e um projeto técnico no antigo trabalho dela. Ó, entrevistas, mesas redondas. Então, você vê que esse currículo ele tem todos os exemplos, né, que podem ser adicionados aos nossos currículos. Participações em bancas, tá? Então, mostrado aqui como se busca um currículo, nós vamos mostrar aqui o nosso currículo Lattes. Então, nós vamos clicar em atualizar currículo. Demora um pouquinho, deixa eu clicar aqui. Aqui a gente coloca o nosso acesso GovBR. Ó, dá para entrar aqui com Gov, né? Que é a mesma senha que eu usei. Tá? Entrei no meu currículo. A gente coloca uma foto, tá? Havendo uma foto mais profissional minha, posso trocar, né? Colocar assim, pode ser uma foto descontraída, mas quanto mais profissional, melhor, né? De preferência, assim, no rosto e tal, não fotos muito de longe, praia, em parque de diversões, alguma coisa assim. É algo mais formal, tá? Se vocês tiverem foto de participação em bancas, alguma coisa, também fica legal. Ou uma foto que vocês colocariam num currículo VIT, né? Também. O nosso endereço que a gente vai dar sempre que for pedido é esse endereço aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso endereço fixo do nosso currículo. Quando a gente cadastra um currículo, a gente ganha um endereço e sempre que solicitado esse endereço, a gente fornece daqui. Aqui tem a última atualização, no caso foi hoje, e a última publicação, que eu não me lembro o que é a última publicação. O pequeno resumo, né, nossa mini bio, ó, aqui eu posso editar e para escrever pela primeira vez, a gente vai fazer aqui em dados gerais, identificação. Quando a gente abre a nossa plataforma, aparecem alguns avisos. O que está em vermelho é um aviso que vocês alteraram o currículo Lattes, mas ainda não enviou ao CNPq, tá? E outras informações, tá? Sempre vai dizer para vocês que é necessário o DOI do artigo ou o ISSN da revista, tá? Por quê? Porque a gente cadastra coisas antigas que não tem ainda o DOI. Então, é normal, tá? A revista tem o SSN, que o SSN é um número de seriado, um número, cada revista tem o seu número, mas o DOI é uma coisa mais recente, então artigos muito antigos não vão ter o DOI. Então, ele sempre vai dar essa lembrança aqui, que sempre que tiver o DOI, coloque. Mas não é todos que vão ter. Agora, o SSN da revista é importante ter, tá, gente? Publicar em revista que não tem SSN, aí tem que colocar em outras publicações. Não pode colocar em artigo de periódico, porque ele não vai deixar salvar. Tá? Para enviar depois o currículo atualizado, é aqui, ó. Vocês enviam o currículo, dá para imprimir como vai ficar antes de enviar, para ver se precisa corrigir alguma coisa. Mas assim que envia, o CNPq já vai receber lá a versão atualizada de vocês, tá? Aqui também ele já dá um menuzinho rápido, que vai ser as coisas daqui, mas ele, né, já coloca aqui mais algumas coisas rápidas. Aqui também tem algumas funções rápidas, né? Autores citados no currículo, identificar coautores, né? Quando a gente escreve com algum professor, né? com outras pessoas, alguns colegas. Palavras-chave, áreas, instituições.
Aqui a gente vincula, né, o artigo de periódico. Isso aqui é menu rápido, tá, gente? Tudo que tem aqui rápido a gente consegue fazer aqui em cima. Exportar o currículo e também importar, né, um arquivinho. Por exemplo, a gente quer ter um backupzinho, então a gente exporta e depois a gente importa ele de novo, né? Eu acho que não precisa, porque fica salvo na nuvem, né? É online. Então, né, assim, não sei, ainda não vi muita... nunca exportei para ver o que... De repente, eu mandar por e-mail, mas ainda acho que mandar por e-mail é melhor imprimir, como PDF. Tá? Então, vamos começar aqui pela identificação. Tá? Então, aqui, vocês colocam a foto e escolhem se a foto de vocês vai ficar pública ou privada. Tá? O nome civil, tem a opção também de nome social e como o nome de vocês aparece em citações bibliográficas, nos artigos, né? Então, as formas, todas as formas vocês colocam aqui. O CPF aqui eu botei privado, né? E outras coisas também, ó. O endereço, deixa eu ver cadê o endereço. Bom, se a pessoa é PCD, né? Marca sim ou não. E também a opção do ORCID, né? Que é um registro que a gente tem único, que mais as revistas científicas atuais estão pedindo. Então, é só vocês entrarem no orcid.org e fazer o registro lá para quem não tem. Quem já tem, assim como o currículo Lattes fornece um link, um endereço, vocês vão colocar aqui o endereço do ORCID ou ORCID de vocês. Tá? Então, essa parte é bem tranquila. Quando vocês fazem o cadastro, já aparece isso aqui para preencher. Aqui o nosso endereço, né? Tanto o residencial quanto o profissional. Tá? Tem até o endereço eletrônico também. Aqui eu vou deixar público, porque é o meu e-mail da URGS. E também redes sociais, né? Quem vocês quiserem colocar. Licença maternidade, paternidade, adoção, tá? Essa é uma coisa relativamente nova no currículo, não tinha antes. Sempre que vocês estiverem fazendo um doutorado, participando, né, de uma bolsa, como o vínculo também, professor, técnico, quando vocês tiverem alguma licença dessas, vocês coloquem também, porque isso também faz parte da trajetória aqui do pesquisador, né? Esse espaço de tempo em que a pessoa ficou de licença. O idioma, tá? Vocês podem colocar os idiomas que vocês sabem ou só os idiomas em que vocês têm proficiência, tá? Também é uma escolha pessoal. O importante é vocês saberem o idioma, né? Então, né, tem vários, ó. Por exemplo, se eu quisesse colocar italiano. Aqui. Vamos dizer que eu quero Italiano é o terceiro, prof. Ah, tá. Isso. Mas eu gostei aqui de Libras. Quem tem o curso de Libras pode marcar, ó. Tá? Ou só quando vocês tiverem a proficiência no idioma também pode colocar aqui. Prêmios e títulos, tá? Um prêmio que vocês ganharam, né? Que tem algum documento, né, comprobatório desse prêmio, vocês podem colocar aqui. Em relação a prêmios, tá? Ou vocês podem colocar aqui em prêmios e títulos, quando tem algum certificado, algum documento comprovando, né? Ou, no caso, em outras informações relevantes. Essas informações aparecem no rodapé do currículo. Então, aqui, por exemplo, eu não ia colocar nada, mas para fim das aulas de hoje, eu coloquei, né? Foi uma homenagem que aqui eu recebi dos formandos, tá?
ainda não saiu a ata da formatura, alguma coisa também para depois eu vou ter acesso, mas eu coloquei em outras informações relevantes um tipo de prêmio homenagem, tá? Não foi ali no formulário específico, mas a gente pode colocar em outras informações relevantes algumas outras coisas, né? Por exemplo, algum evento que vocês participarem que ainda não saiu nada de publicação, ou coisa que ainda não tem a comprovação, vocês podem colocar aqui, né, enquanto ainda não tem. Tá? Essa aqui é a área para colocar coisas que ainda vão demorar um pouco a sair a comprovação, mas que vocês já querem dizer que vocês fizeram, que vocês participam, que vocês... Tá? Só não coloquem muitas coisas, porque vocês têm que ter em mente que isso aqui aparece no rodapé do currículo. Então, se tiver muita coisa, não vai ficar muito legal. Tá? O texto inicial, então, é aquela mini bio, né? Já vi bios bem grandes, de professor é bem grande. Aqui a gente vai escolher o que a gente considera mais importante do nosso currículo. Então, a formação, né? As especializações, mestrado e o que a gente faz atualmente, nosso último trabalho, né? E também considero importante que as atuações nos grupos de trabalho aqui do sistema de bibliotecas da URGS. Faz parte de dois GTs, né? Então, eu achei importante colocar na minha bio, tá? A experiência nas áreas, né, que a gente tem. E também coloquei aqui que eu ministro um curso de extensão, apesar que tem uma aba específica para registrar projeto de extensão, né, como colaborador, mas achei também legal colocar na bio, tá? Então, minha bio não é muito grande, né? Claro que tem bios enormes, que as pessoas não conseguem nem colocar tudo, então tem que eleger realmente o que considera mais importante e atual. Eu acho que sempre vai mudando isso aqui, à medida que a gente vai fazendo outras atividades, vai participando de outras coisas. Então, a gente vai atualizando com o recente, né? E tem a opção também de colocar a tradução, né, para inglês. Tá? Também tem a opção de utilizar o texto padrão que o currículo Lattes oferece, que eu não lembro agora qual é, mas se a pessoa não quiser escrever nada, ele tem um textinho padrão baseado no que vocês já colocaram. Tá? E outras informações relevantes ali, eu já falei que vocês podem colocar aonde não encontrou em nenhum lugar aqui a coisa, né? Ainda não tem comprovação, não aconteceu ainda, mas vocês acham interessante coloquem outras informações. Agora nós vamos fazer a parte da nossa formação, tá? A gente começa com a nossa formação acadêmica, tá? Graduação, mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, ou livre docência, e a formação complementar, que são os nossos cursos, tá? Aqui a gente leva um tempinho fazendo, né? Porque tem que pegar todos os certificados, ver o que a gente vai preencher aqui, mas aqui pode colocar quantos cursos quiser, né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. A nossa formação acadêmica, tá? Ó, então, eu coloquei graduação, especialização e mestrado. Se eu tivesse aqui várias especializações, né, um MBA, alguma coisa, eu colocaria mais de um. Tá? Um mestrado profissional, um mestrado acadêmico, enfim. Incluir novo item, ó, aqui o nível, olha como tem vários níveis, ó, ensino profissional, ensino médio, até ensino médio eu posso colocar se eu achar necessário. Aperfeiçoamento, dica aperfeiçoamento. Instituição, curso de aperfeiçoamento, carga horária, aqui o status do curso, andamento concluído e incompleto. Com bolsa, agência, o título da monografia desse curso. Tá? E tudo vocês podem deixar público ou privado, tá? Algumas coisas podem deixar privado e depois abrir, em algum momento abrir. Vai enviar o currículo para tal lugar, aí vou ter que deixar público algumas coisas, para outro lugar que eu vou mandar, aí eu posso fechar. Então,
Isso aqui também pode mudar. Bom, vamos começar aqui então pela graduação, que é o que acho que todo mundo vai preencher, né? É bem simples, tá? Ó, graduação normal, sanduíche, quando vocês fazem a graduação em 2 instituições, né? A instituição, o curso. Instituição, gente, é muito importante. Depois eu vou frisar isso no vínculo, tá? A gente tem que procurar a instituição o mais básico possível, tá? URGS, tá? Procurei, ó. Se a instituição é URGS, eu vou escolher essa aqui, Universidade Federal do Sul, URGS, tá? Eu não vou escolher Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ponto, Faculdade de Biotecnologia e Comunicação, Centro não sei o quê, Núcleo de Pesquisa não sei o quê. Não, a instituição é URGS, tá? Os órgãos, as outras desdobramentos da URGS, a gente vai preencher em outros lugares, tá? Quando pedir vínculo institucional, a gente bota URGS. Porque depois, se a gente for fazer uma busca aqui, ó, no painel Lattes, acessar o painel Lattes, se a gente cadastra uma instituição errada, ó, deixa eu ver aqui se eu me lembro onde é que a gente procura. Instituição. Ó, a gente nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, pura e simples, mas alguém cadastrou as faculdades, ó, Escola de Enfermagem, Instituto de Química, isso aqui foi cadastrado manualmente, então isso, até que a URGS não tem muito erro de inconsistência de vários cadastros diferentes, mas mesmo assim ainda tem alguns registros errados, né? Então, o ideal aqui, o correto é achar a instituição pura e simples. Tá? Nunca utilizar cadastro em nova instituição para instituição de ensino. A gente cadastra nova instituição quando a gente fez parte de alguma empresa privada, tá? Porque empresa privada até pode ser que tenha alguma, mas não sei, deixa eu ver, supermercados, acho que não. Supermercado. Até tem, ó, Bonan Supermercados, alguém cadastrou, tá? A gente dá uma procurada, mas vocês podem ver que... Cadastraram supermercados. Isso, a pessoa cadastra nova instituição, pode cadastrar qualquer coisa, mas aqui o errado é você cadastrar a URGS e colocar o órgão aqui, porque aqui na instituição a gente usa URGS, tá? Mas aqui, por exemplo, as pessoas cadastraram instituições que são privadas, porque não vai ter, é só cadastrando manualmente mesmo, tá? A pessoa acha importante colocar ali o vínculo que ela teve com a instituição, tá? Mas não vai colocar supermercado na graduação também, né? Não, é uma instituição de ensino. O título da nossa monografia, né, do nosso TCC, e o nome completo do orientador, também vai, tá? Então, assim, bem simplesinho o cadastro da graduação. Agora, do mestrado, né, ou especialização. Especialização, aqui tem a opção da residência médica também, que é a mesma coisa, né? Acha instituição, se foi na URSS, se foi na PUC, se foi em Santa Maria, se foi em Pelotas, tá? O curso, aqui se está em andamento concluído ou incompleto, vai aparecer no currículo lá que está andamento concluído ou incompleto. Né? Às vezes a gente fez um pouco, parou, então coloca aqui incompleto. É importante, às vezes, a gente colocar esse período da nossa vida, né, que a gente fez algum curso, nem que seja incompleto. Início, conclusão, ó, se é em andamento, a gente vai colocar só o início, né? Vai ficar aberto o final. Tá?
Também simples também. Vou ver uma coisa diferente. Aperfeiçoamento. O que é? Aperfeiçoamento acho que eu já mostrei. Aperfeiçoamento ele tem que ver com uma formação acadêmica, tá? Eu queria ver aqui um curso técnico. Aqui, ó, ensino profissional de nível técnico. Então, tem um curso nível técnico, né? No caso, biblioteconomia, aqui nós temos o curso técnico em biblioteconomia, tínhamos, né? Agora ele faz parte do IFERS. Então, também cadastra aqui. E também tem a opção de ensino médio. Aí fica de vocês preencher o ensino médio ou não. E também é fundamental. Fica bem a vida bem completinha. Tá? Formação acadêmica é isso. Se tiver dúvidas, perguntando aí. O pós-doutorado ou livre docência, né? Então, vamos fazer o pós-doutorado. A instituição, se é bolsa, a área do conhecimento e só. Não é muito complicado também se a pessoa está fazendo um pós. Desde que tenha instituição, né? Vamos botar aqui se tem alguma coisa de Porto, Portugal. Não. Portugal. Instituto Politécnico do Porto. Tá? Então, também tem instituições estrangeiras, ó, que a gente pode procurar aqui, tá? Sempre tentando escolher o nome mais geral possível. Tá? E se a instituição estrangeira, né, não tiver sido cadastrada ainda, vocês podem cadastrar manualmente. Não pode cadastrar manualmente, tem que usar as que tem. Não tem nem a opção de cadastrar a instituição. Todas as instituições devem estar aqui cadastradas. Tá? Formação complementar. Só cadastrei um, mas fiz muitos cursos. É que essa parte aqui leva um certo tempo, né? E a gente às vezes não vai deixando para depois e nunca preenche. Mas aqui vocês podem colocar que fizeram um curso de curta duração, tá? Não existe um parâmetro sobre o que é curta duração, tá? Se é 20 horas, se é 30 horas, não tem, tá? Vai de cada um colocar aqui os seus cursos. E aqui tem a opção MBA, mas o MBA está lá na formação equivalente a uma especialização, tá? Não, um MBA ele não chega a ser considerado, né, uma formação complementar, como um curso assim, normal, né? Então, pode ser colocado aqui ou lá na formação acadêmica, tá? A carga horária, né, é sempre importante colocar, né, a gente coloca a carga horária, então fica de acordo com os avaliadores do teu currículo, julgar se esse curso é importante para o que está sendo aplicado o currículo Lattes ou não, né? Não colocaria todos os cursos de 4 horas, 6 horas, tá? Colocaria a partir de 20 no mínimo, né? Mas isso é bem pessoal de cada um, tá? Então, a formação complementar, ela é bem tranquila também de fazer e tem o nome das escolas, né, que fornecem os cursos e não tem opção também de... Deixa eu ver se eu colocando aqui. Escola Nacional. Gaia Escola. Sim, se a gente não encontrou a instituição, né, que deu o curso para nós, a gente cadastra, tá? Só que se vocês forem cadastrar, não cadastrem da cabeça de vocês, tá? Vão no site da instituição ou ver no certificado, né,
como que está o nome bem certinho, tá? Coloquem, cadastrem manualmente, mas coloquem o nome bem certinho e também entre parênteses o estado, tá? Porque às vezes tem nomes muito parecidos em estados diferentes, ó. A maioria tem, ó, entre parênteses, o estado. Então, se vocês forem cadastrar, cadastre o nome que está no certificado, entre parênteses, o estado, para ficar bem certinho e não correr o risco de ficar depois inconsistente. Tá? Josi, tudo bem? Tudo. Temos uma pergunta aqui do Cássio, se o Super 8 pode ser colocado em formação complementar. Eu acho que sim. Deixa eu ver se tem alguma... em projeto de extensão vai ter, se você é coordenador do projeto ou colaborador, né? Como participante, é informação complementar. Tá? Deixa eu ver aqui. Eventos. A participação em eventos, congressos. Aí pode colocar na formação complementar, né? Mas coloque daí o nome do curso direitinho, curso de extensão, tal, né? A carga horária que vocês têm no certificado gerado pelo curso de extensão, porque às vezes a gente não tira o certificado de cada curso que a gente fez, a gente tira o certificado de vários cursos. Então, se você tirar um certificado ali que vai dar 20 horas, né, vai ser curso de extensão, pesquisa e comunicação científica Super 8, né? E a quantidade de horas ali, para um vai ser 16, para outro vai ser 20. Então, depende do certificado que vocês tirarem, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui na atuação e que tem que prestar muita atenção nisso daqui, tá? Na atuação profissional. A primeira coisa, então, que a gente vai cadastrar na atuação profissional, tá? São atividades que vocês desenvolveram enquanto estiveram nessa instituição e que vocês foram, remunerados, tá? O estágio curricular obrigatório, ele não entra na atuação profissional, tá? Ele vai entrar durante o ensino em si de vocês, né? Vocês fizeram a graduação, vocês têm que fazer um estágio obrigatório, então isso faz parte da formação acadêmica, tá? A atuação profissional, então, que vocês, né, receberam algum salário, alguma bolsa para fazer. Então, aqui vocês vão cadastrar todas as instituições que vocês tiveram alguma atuação profissional, tá? Eu tive com algumas escolas, né? Trabalhei como bibliotecária em escolas particulares e tudo mais, mas eu cadastrei só a URGS por enquanto. Tá? Então, vamos aqui cadastrar a URGS de novo, né? Como se não tivesse cadastrado nenhuma instituição, ó. Vou cadastrar aqui. Procuro, né? Cadastro a URGS. O tipo de vínculo, ó, eu posso escolher esses vínculos aqui. Servidor público, seletista, professor visitante, bolsista ou outro. E tem que especificar qual é o outro, tá? Então, eu acho que eu tenho um vínculo de servidor público e bolsista depois. Então, né, colocar aqui como servidor público. Vou como bolsista. Possui vínculo empregatício, né? Não, sim. Aí, como bolsista, não. Enquadramento funcional. Carga horária semanal. Ó, e o período, né? Mês e ano de início, ó. E se eu finalizei essa atividade como bolsista, eu coloco aqui o mês e o ano. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou esse vínculo aqui meu como bolsista.
comecei em março de 98, tá? Isso está comprovado, né, em um contrato aqui com os órgãos aqui da URGS, e terminei em 2002, tá? E aqui eu coloquei onde que eu fiz, onde que eu trabalhei, né, com essa bolsa. Foi na biblioteca da Escola de Engenharia, enfim. Se eu tivesse outras bolsas e tudo mais, colocaria também as outras. E como servidor público, né, aqui sim possuo vínculo, enquadramento permanente, minha carga horária semanal 40, e eu comecei em 2004 e até o momento, tá? E outras informações, né, o cargo, né, bibliotecário documentalista, tá? Bom, isso é o cadastro da instituição. Cadê? Ó. E digamos que vocês cadastraram outras instituições, né? Antes de ser servidora, antes de ser professora, digamos, antes de um docente iniciar na URGS, ela trabalhou em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Ela vai colocando, né, todas as instituições onde ela foi professora, onde ela foi técnica, enfim, e depois eu posso escolher a ordem que eu quero que apareça, qual a instituição mais importante, eu posso colocar em ordem. Então, eu posso deixar a URGS em primeiro, Santa Maria em segundo, enfim, colocar a ordem que eu quiser clicando aqui, tá? Eu posso cadastrar tudo que eu lembro, aí depois organizar a ordem de importância. É importante no currículo Lattes de vocês apareça aqui a instituição mais importante para vocês, tá? Depois de cadastrada a instituição, aí eu vou fazer as atividades, tá? As atividades são muito importantes, ó. Eu tenho atividades de direção e administração. Aqui vai aparecer o órgão, tá? A instituição que a gente cadastra é a URGS, é a Universidade de Caxias, é a PUC, enfim, a Unicamp, tá? Aqui na atividade é que a gente especifica o órgão, qual o órgão que eu fiz essa atividade. Então, aqui também vai ser todos os órgãos da URGS, né? Porque eu estou escolhendo aqui a URGS para fazer as minhas atividades, tá? Então, se eu escolher a URGS, vai aparecer as unidades da URGS. O início, tá? Acho que foi 3. E aqui, vou botar 3 também. Tá? Isso aqui teria que ter o mês certinho, né? 3 eu tenho certeza que foi, mas quando eu saí do Instituto de Matemática, que eu não sei bem direito o mês. E qual é meu cargo em função? Bibliotecária-chefe, tá? Isso aqui vocês vão ter que digitar conforme está na portaria, tá? Vocês têm uma portaria que diz, né, que vocês são... qual a atividade que vocês exerceram está comprovada por portaria. Então, coloca aqui. Pode até colocar bibliotecária-chefe nomeada via portaria número tal, né? Para ficar ainda mais completo. Nomeada conforme portaria, sei lá, né? 04 de 2004, tá? Número, né? Coloquem exatamente como está no documento, para ficar ainda mais completo. Tá? Então, atividade de direção e administração foi isso. Aí tem a extensão universitária. Tá. Participo do URGS Portas Abertas desde maio de 2010. Até hoje, até esse ano, eu sempre participo do Portas Abertas. Então, é uma atividade de extensão. Como colaboradora, né? Tenho a comprovação lá pela Pró-Reitoria e tudo. Aqui, eu acho que é o Super 8, ó, que o órgão e a unidade que coordena esse curso é a Biblioteca Central, então desde 2017 até os dias atuais, e atividade de extensão Super 8, pesquisa e uso da informação científica.
Aqui também tem outra direção e administração, dessa vez na Fabico, desde 2020, então, sou bibliotecária-chefe substituta. Então, sempre que os meus chefes, né, entram em férias, eu substituo. Licença médica, férias, então, esse também é um cargo, e também a gente pode colocar, né, como portaria, se tiver, enfim. E conselhos, comissões, né, qual órgão que eu sou de algum conselho. Então, eu botei a Fabico desde 2024, membro da comissão de graduação do curso de biblioteconomia. Tá? Aqui os professores, eles podem ser membros de várias comissões, né? Podem ser membros do conselho da unidade, pode ser membro até do Consum, lá da administração superior, e comissões, né? Então, aqui pode ser descrito os cargos aqui correspondentes a essa atividade. Tá? E para cadastrar um novo item, vocês podem ver que tem atividade de ensino, para quem é professora. Atividade de ensino, nível graduação, aí o curso, né, pode colocar aqui biblioteconomia, digamos, biblioteconomia, tem o código do curso, Esses códigos, né, eles são referentes aos cursos da URGS, né? Então, se vocês vão cadastrar o currículo Lattes de vocês em outra instituição, o que tem esse curso de biblioteconomia, o código pode ser outro, tá? Então, esses códigos aqui dependem muito daquela instituição que vocês cadastraram lá antes, para depois fazer as atividades. Então, vocês colocam aqui o ano, né, mês e ano que vocês começaram, e se está atual ou se está finalizado, né? E as disciplinas ministradas. Aí tem que colocar o nome da disciplina e o código, tá? Não sei dizer se há um padrão de colocar primeiro o código, depois a disciplina, ou a disciplina ou o código. Você tem que entrar num currículo, de repente, de um colega de vocês, que já tem um currículo bem preenchido, bem robusto, e ver como que ele colocou essa parte. Deixa eu ver, vou buscar um currículo aqui de uma professora. Vou colocar aqui a nossa professora Samile. Abrir o currículo dela. E colocar aqui. Quem estava perguntando se a extensão, né? Ela cadastrou algumas extensões universitárias, informação complementar. Extensão universitária, análise estatística, carga horária 24 horas. Então, dá sim para cadastrar a extensão. No caso, ela padronizou, né, todos os cursos de extensão como extensão universitária e colocou o nome do curso. Mas isso deve estar já dentro da plataforma, quando vocês tiram o certificado, já deve estar assim. A atuação profissional. Ela chama sim. Tá aqui. As disciplinas, Ela coloca, então, o código primeiro e depois o nome da disciplina. Então, fica tudo padronizadinho. Quer dizer, não tanto padronizado. Aquela botou sem hífen, aquela botou hífen. Tá? Então, sempre vamos procurar sempre padronizar tudo igualzinho, né? E ela coloca... deixa eu ver aqui. Ela coloca... Cada ano as disciplinas que ela vai dar, né? Fica de 2009. Aqui é mais antigo. 2005, durante todo o ano de 2005, ela deu essa disciplina. Aí virou o ano, né? Não, aqui ela deu outra disciplina também de novembro a dezembro. Tá? Então, como eu não sou professora, essa parte aqui eu não tenho muita experiência, mas assim, quando a gente quer saber como se preenche direitinho, a gente busca o currículo de um professor e
faz como ele fez, né? Um professor que a gente, nosso professor da pós, nosso professor da graduação, enfim, né? E ver como é que preenche. Mas, a princípio, é isso. Cada ano, cada período, ela coloca a disciplina. Deixa eu ver se repete. Ó, aqui a 37 repetiu em 2017, terminou em 17, terminou em 7 de 2017, né, que foi um semestre, e depois no outro semestre ela repetiu. Tá? Então, isso depende também de como que é distribuída as disciplinas a cada professor. Tá? Mas é aqui que se registra. O que mais? Estágio. Às vezes roda e não... Deixa eu fechar um pouco de coisa. Às vezes tem que sair, porque ele tranca. Deixa eu fechar. Acontece muito quando a gente está dando curso, tranca ou fecha. Não, atividades. Estágio que eu queria. Estágio. Ó. O estágio também é profissional, tá? Então não é aquele estágio de obrigatório, tá? É o estágio ou bolsa, né? Como for chamado. Serviço técnico especializado, deixa eu ver o que é isso. Órgão. Deixa eu ver se a professora Samile tem o serviço técnico especializado. Não, ela não tem serviço técnico especializado. Deixa eu ver se o outro professor tem. Ou a Dirce. Opa. Acho que serviço técnico especializado ninguém marcou. Outras atividades. Aqui em estágios, a Dirce, né, ela cadastrou um estágio docência na disciplina tal, provavelmente durante o doutorado dela. Tá? Então também estágio docência pode ser colocado. Porque mestrado, doutorado, né? Eu não sei se estágio docência é considerado, gente, agora fiquei em dúvida. Que faz parte do ensino da pós. Vou ficar devendo isso para vocês. Estágio. Não tem opção de estágio docência. Queria ver o que é esse serviço técnico especializado, né? Mas tem a parte depois
produção técnica, mas acho que é o produto mesmo, o serviço. Projeto. O que não tiver como colocar na atuação aqui, deve ser aquele serviço técnico especializado. Porque daí também depende muito do tipo de profissional, né? Um arquiteto ali vai ter uma lista de serviços técnicos especializados. O bibliotecário vai ter uma lista de serviços técnicos especializados. Eu vou fazer uma ficha catalográfica para determinadas publicações aqui da pós-graduação, esse serviço técnico especializado, não sei, para mim faz parte do meu trabalho normal de bibliotecário, não, né, tá dentro das minhas atividades, eu não colocaria como uma coisa separada, assim, no currículo, mas enfim, teria que ter aqui um exemplo de alguém que fez para saber exatamente o que é. Deixa eu ver o que mais tem. Atuação profissional. Tá, gente? Então, as atividades, tá? Atividade tem uma infinidade de coisas e ainda tem outra atividade, tá? Além do serviço técnico especializado, tem outra atividade técnico-científica que eu posso cadastrar aqui, que não faz parte das outras. Tá? Treinamentos que eu dei, né? Apesar que tem outra parte ali que tu coloca os eventos que tu faz, né? Treinamento também é um evento, mas aqui também dá para colocar o treinamento. Deixa eu ver o que acontece aqui. É bem simples, é o órgão que você for oferecer o treinamento e o nome do treinamento ministrado. Lembrando que tem que ter uma comprovação, né? Um certificado, uma coisa formal. Linha de pesquisa. Em relação a fazer parte de grupos de pesquisa, é só aqui que vocês colocam, tá? Para incluir uma linha de pesquisa, atuação profissional. Tá. Então tem que cadastrar aqui na atuação profissional deixa eu ver aqui. Não é vínculo, é atividade. Atividades. Pesquisa e desenvolvimento. Tá? Em pesquisa e desenvolvimento, vocês vão colocar a linha de pesquisa. Então, vocês entraram no mestrado, entraram no doutorado, vocês vão fazer o trabalho de vocês vai ser dentro de uma linha de pesquisa. Vocês vão colocar a linha de pesquisa. Aí, o grupo de vocês vai ter que estar cadastrado aqui no diretório dos grupos de pesquisa. O coordenador desse grupo que vai cadastrar vocês, tá? A gente não que só faz parte do grupo, em determinado período de tempo que a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente não cadastra, quem cadastra é o coordenador. Então, aqui no nosso Lattes, a gente vai colocar a linha, e aí, quando o coordenador desse grupo entrar no currículo Lattes dele, vai aparecer um aviso que tem isso para certificar, que tem a participação de vocês nesse grupo para certificar. Ele vai certificar, e daí isso vai conversar com o grupo de pesquisa. Tá? Então, grupos de pesquisa, esses que estão cadastrados no CNPq, CAPES, enfim, vocês não se preocupem, porque basta colocar a linha de pesquisa, o coordenador vai dar o ok se vocês estão no grupo ou não, e se vocês tiverem, vai já conversar lá com o outro diretório de grupo de pesquisa. Tá? Josi, temos uma pergunta do Pietro sobre isso. Ele pergunta se fizer parte de um grupo de pesquisa estando na graduação. Sim, aí isso acontece, tá? Nós somos convidados, né, por professores, enfim, para fazer parte de projetos de pesquisa e tudo mais. Tem projeto de pesquisa e tem grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa, ele é uma coisa maior dentro da CAPES, do CNPq, tá? Que tem um coordenador, um professor responsável, ele cadastra a equipe, de tempos em tempos, a equipe vai mudando, ele vai cadastrando lá. Então, assim, a gente não cadastra aleatoriamente aqui no currículo Lattes, porque isso depende de o nome de vocês estar nesse grupo e do coordenador aprovar.
Mas se vocês fazem parte de um projeto de pesquisa, como bolsista, como algum vínculo, aí é na parte de projeto que vocês vão cadastrar. Aí tem mais coisas para preencher do que aqui a linha, tá? A linha de pesquisa, no caso, é mais voltado para o mestrado e para o doutorado mesmo. Na graduação, vocês não vão estar vinculados a uma linha de pesquisa, eu acho. Geralmente é assim. Tá? Então, depois a gente vai ver o projeto de pesquisa, tá? Vamos seguir aqui na atuação, tá? Vivian, tu pode tirar a lista de presença para mim dentro da MiConf? Sim, eu já tirei uma, vou tirar outra. Tá bom, obrigada. Aí nós vamos ver o membro de corpo editorial, tá? Quando vocês trabalham para algum periódico, né? Por exemplo, aqui na Fabico a gente tem um periódico chamado Em Questão, ó, e tem ali Em Questão Sorocaba. Eu posso colocar Em Questão Porto Alegre, né? Vou manter aqui uma organização. Eu vou botar só Em Questão, vamos ver o que tem, porque com certeza alguém já trabalhou na Em Questão. Não foram encontrados, tá? Nova busca, não, tem certeza. Nossa, gente, como é que tá? Tá aqui, ó, Em Questão. O que me apareceu? Dentro do parênteses está o ISSN da revista. Por quê? Não é necessário. Aqui até colocaram Biblos Rio Grande e depois um outro parênteses com o SBN, né? Como vocês vão cadastrar, é importante manter já o que está na base, só que eu não achei aqui, né, como vocês viram, eu não achei o periódico na lista. Ó, não foi encontrado, mas ele já foi utilizado aqui. Então, eles dão um bugzinho, mas assim, o que é importante no periódico? Vocês vão entrar no periódico que vocês foram chamados, né, para fazer a revisão ali das referências bibliográficas, das normas, dos templates dos artigos, enfim, né, isso tudo tem um processo ali que vocês vão entrar. Aí nós temos o periódico, esse aqui Em Questão, por exemplo, todo aqui da Fabico. Ó, sobre a revista. Então, o título da revista, né, Em Questão. E se vocês não colocarem Porto Alegre, não é necessário, porque o que vai diferenciar um periódico em questão de Sorocaba, um periódico em questão de Porto Alegre, é o número do ISSN. Pode ser ESSN, porque é eletrônico, ou impresso, né, SSN. Qualquer um desses números aqui, ele pode ser escolhido. E esse número aqui que tem que colocar entre parênteses no periódico, tá? Senão, existem inúmeros periódicos espalhados pelo Brasil inteiro, então o avaliador de vocês que forem pegar o currículo vai ver ali que vocês sabem preencher direitinho essa parte dos periódicos, né? Colocando o ESSN. Tá? O início que vocês fizeram parte do corpo editorial e outras informações. Você pode explicar aqui um pouquinho qual é a função de vocês no corpo editorial, né? E além de corpo editorial, tem o revisor de periódico, acho que daí é em produção. Produções... Acho que está em processos ou técnicas ou trabalhos técnicos, a revisão e editoração também. Tá? Às vezes repete os lugares onde se preenche as coisas. Mas o membro do corpo editorial está escrito ali no periódico que em determinado período, né, de 2026 até 2028, fulano, ciclano, beltrano faz parte do membro do corpo editorial. Então é aquilo ali que vocês vão colocar como função, como data. E o periódico da revista. Comitê de assessoramento, então, deve ser uma coisa bem específica, só quem já fez, né, deve saber o que é, mas está vinculado a uma agência de fomento, então precisa aqui ter um CNPq, uma CAPES, né, também um comitê.
enfim, né, deve ter professores aí que fazem parte. Revisor de periódico. Era aqui mesmo. Tinha a parte do membro do corpo editorial e revisor de periódico, que é exatamente fazer a revisão das referências bibliográficas, das normas, né, do artigo, se o artigo está dentro do template, enfim, é aqui. E o periódico aqui também vai seguir a mesma linha de colocar o título do periódico bem certinho, como está no site da revista, e o ISSN, o International Serial Number. Revisor de projeto, de agência de fomento também, se vocês têm uma comprovação, vocês vão colocar bem direitinho como está no documento. E a área de atuação, né, é as áreas, né, que vocês atuam. Baseado nas áreas do conhecimento, né? Então, você pode botar algumas palavras-chave, ó. Tem também a opção de listar aqui. Aqui já tem algumas palavras-chave certinho, então é só selecionar ali. Projetos. Então, o projeto de pesquisa, tá? O nome do projeto, a descrição do projeto, tá? Isso vai estar escrito no projeto que vocês fazem parte. A natureza, se é pesquisa, extensão, projeto de ensino ou outro. Tá? Então, projeto de ensino também se cadastra aqui em projeto de pesquisa. A situação, ano de início, se tiver o ano de fim, ou se ele ainda está em andamento. Aqui a gente marca se tem uma cooperação público-privado e se esse projeto possui potencial de inovação, vocês escolhem sim ou não. Se vocês marcarem sim, tudo que vocês marcarem sim para inovação, ele vai aparecer aqui nessa aba, tá? Essa aba aqui, a gente não vai falar dela, porque ele pega tudo que a gente preencheu das outras abas e que a gente marcou como popularização da ciência e tecnologia. Então, quando vocês marcam sim para aquela pergunta ali, aparece aqui, tá? A mesma produção, projeto. Tá? Instituição de execução, seria no caso do exemplo da URGS. URGS, órgão, unidade, aqui pode ser o programa de pós-graduação, o departamento, enfim, faculdade, né? E aqui é muito importante, quando a gente vai cadastrar projeto, tá? É de colocar os pesquisadores, tá? Eu vou colocar o meu nome, só para mostrar para vocês como que a gente marca alguma coisa aqui. Então, Josi, oi. Nós temos uma pergunta do Nicolas, se a apresentação no Salão de Iniciação Científica da URGS conta como projeto de pesquisa. Não, um projeto de pesquisa, ele vai aparecer com esse nome mesmo, projeto de pesquisa. A apresentação no salão é em outro lugar, ali nos eventos. Ali vocês vão colocar as apresentações e se vocês ajudarem a organizar também algum evento, vai ser ali. O projeto de pesquisa é quando vocês têm realmente o nome de vocês vinculado a algum projeto de pesquisa. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o meu nome, né? E eu tenho que escolher aqui a opção se eu vou ser coordenadora, se eu sou coordenadora ou não. Tá? E é obrigatório colocar o coordenador aqui nessa lista de pesquisadores que fazem parte desse projeto. Tá? Então, tem que cadastrar todo mundo, não só o coordenador e eu. Tá? Tem que colocar toda a equipe que aparece nesse projeto de pesquisa. E se tem mais de uma instituição envolvida, que é bem normal, né? Acontecer instituição ali, a URGS, com a Fundação Getúlio Vargas, ou a Embrapa, né? Enfim, colocar todas as instituições. A quantidade de alunos, então assim vocês podem ver que é uma coisa bem complexa de se preencher. A quantidade de alunos de graduação envolvidos no projeto, de mestrado, doutorado, tá? E se também tem
o valor. Ó. O valor financiado não será exibido, mas também tem a opção de colocar se tem algum valor esse projeto, valor financeiro. Tá? Então, aqui é importante cadastrar todos os pesquisadores, colocar um coordenador e todos os outros membros da equipe vão ser não. Tá? Não sou coordenador, né? Mas tem que ter um coordenador e todos os outros não coordenadores. Para projeto de extensão, a mesma coisa. Então, vamos ver aqui, ó, cadastrei os participantes. Deixa eu ver quem é o coordenador. O coordenador é a Vanessa. Eu não sei por que eu não consegui cadastrar ela ainda. Informação já existente. Tá? Acontece isso que eu não sei por quê. Ó. Ah, já está cadastrado aqui. Tá aqui, ó, Souza. Vou botar ela de coordenadora. Sim, pronto. Ai, perdi-se. É a Vanessa, cadê? Deletei a Vanessa. Souza. Tá. Agora ela não existe aqui, consegui botar. E ela é a coordenadora. Pronto. E aqui, né, falta preencher os membros, né? Que enquanto são mestrandos. Mas na extensão não é muito obrigatório colocar isso, né? Mas na pesquisa mesmo, na extensão. Quer dizer, na pesquisa. Só fui aqui, da extensão. Aqui, projeto de ensino, para os professores que têm projeto de ensino, ó, tem outras informações que devem ser preenchidas. Então, o professor aqui sabe mais desse documento, né, as características dele. Natureza, projeto de ensino. Aqui na lista, os projetos estão separados por tipo, mas se eu clicar em algum, ó, na natureza, ele coloca os mesmos ali. Então, tanto faz eu preencher aqui pesquisa, mas se eu escolher extensão, ele vai cadastrar como um projeto de extensão. Meio... Acho que tem que, o CNPq tem que arrumar isso, porque fica meio confuso, né? Mas é isso. Aqui me falaram que se alguém tem algum projeto arquitetônico, enfim, de design, alguma coisa que não é de nenhuma dessas naturezas acadêmicas, pode colocar aqui também, se julgar interessante para o seu currículo. Bom, agora a gente vai entrar em produções, tá? Eu não sei se eu vou conseguir dar tudo, né, hoje, mas como amanhã é mais curto, se a gente não conseguir terminar as produções hoje, a gente continua amanhã. Bom, gente, as produções, elas são... a gente tem que ter em mente que as produções, elas têm que estar publicadas em algum lugar, tá? Eu publiquei um artigo, ele tem que estar publicado numa revista. Não importa se ele está em acesso aberto ou só pagando para ter acesso a esse artigo, mas ele tem que estar publicado, tá? Se eu tenho artigos em andamento, eu posso até cadastrar, mas eu deixo privado ainda. Quando ele for publicado, eu coloco, tá? Mas aqui também agora tem os aceitos para publicação. Então, ele não foi publicado ainda, mas ele está aceito, tá? E tem que ter uma comprovação, né? Um e-mail, algum documento comprovando que o artigo de vocês foi aceito, mas sei lá, vai ser publicado daqui a um ano. É uma revista assim super importante, super disputada, né? Então vocês têm a opção de preencher o aceito. Tá? Mas vamos nos artigos. Ó, eu não tenho muitos artigos. Aí a questão do DOI. Lá em 2010, em questão ainda não tinha o DOI, tá? Até vou ver se tem agora, porque de repente eles podem ter colocado. Link aqui, deixa eu ver.
Acho que tem que ser na própria revista. Porque às vezes a revista pode ter botado o DOI retrospectivo, então vai ver que já tem. Não tem ainda, porque os atuais, eles aparecem aqui, ó. Então, esse realmente não tem. E é aquilo que eu falei para vocês, os artigos que são mais antigos, eles não vão ter DOI e tá tudo bem. Mas o currículo Lattes sempre vai dizer para vocês que tem que colocar quando vocês abrirem, tá? Mas não é uma coisa assim que seja obrigatório. Obrigatório publicar num periódico que tem pelo menos um ISSN, tá? Vou mostrar aqui um artigo atual, para vocês verem, né? Ó. Aqui, ó, DOI. Então, cada artigo vai ter esse link que vocês vão colocar aqui. Até eu vou pegar esse para a gente fazer um exemplo, ver se puxa todas as informações mesmo. Vou colocar como se fosse meu, né? Depois eu vou deletar, obviamente. Então, eu vou ver se é assim ou se... ó, SSN... volume... volume 32... edição não tem, e página inicial, às vezes tem um E alguma coisa. Deixa eu ver aqui como se tá. Aqui, ó. Em vez de página, às vezes tem um localizador. Então a gente usa o localizador. Não confere com o periódico, tá? Então tem que pegar o outro impresso. Deixa eu ver se tem que colocar. Só a partir do 10. Ah, tá. Nome do periódico. Gente, ele não tá aceitando meu DOI, não. Ó. Deixa eu colocar aqui só a partir do 10 para ver se funciona. Ah, é a partir do 10, tá? Então, às vezes é porque a gente colocou o endereço do DOI completo, mas a gente coloca sempre a partir do 10. Como é que a gente vai se lembrar disso, né? Aí aqui o título do artigo, que ele não puxou direto. Ó, ele não puxou nada direto. Às vezes ele preenche tudo para nós quando a gente coloca o DOI, tá? Então, varia de periódico a periódico. Mas, enfim, se funcionar, ótimo, né? Ele preenche tudo daí para nós. Quase tudo. Não precisa a gente preencher. Então, aqui não rolou. SSN, tá? Aí eu tenho que colocar aqui um SSN para ele deixar eu preencher, ó, as coisas. Eles vão preenchendo, tá? Se não puxar direto pelo DOI, vocês podem colocar manualmente, né? Infelizmente, assim funciona. Deixa eu ver outra revista, porque se não funcionar com outra revista, não sei. Encontros...
Ah, não, entrei na editoração. Artigo. DOI. Ah, nenhuma das opções do seu nome, formados. Ai, ele é tudo chatinho. Ele viu que não é meu. Bem espertinho. Bom, é para funcionar com DOI, tá? Se não funcionar, vocês têm que preencher todos os campos ali para a referência bibliográfica ficar certinho. Então, vou abrir uma aqui que está preenchido. Ó. Aqui, ó, tenho já o DOI desse artigo, o título, o idioma, o link, a revista. Na verdade, ela estava assim, Biblios Grande já, não tinha o SCN entre parênteses, né? Mas é como ela já estava cadastrada no currículo Lattes. Então, aqui o SCN dela, volume e a página inicial e final e os autores. Tá? A ordem dos autores é como aparece no artigo. Tá? A gente não se coloca em primeiro porque a gente quer e tal. É como está no artigo. Se o Ismael é o primeiro autor que aparece ali, eu coloco ele primeiro. Se eu sou a última, eu vou em último. E assim vai. Tá? E a gente pode... Deixa eu ver se tem como... Não tem como mudar essa ordem aqui. Palavras-chave, e aqui o resumo, ó. Resumo em português e resumo em inglês, opcional, tá? Eu resolvi colocar, né, para ficar mais qualificado. Alguma dúvida de artigos periódicos, gente? Importante é o nome da revista certinho, saber o ISSN da revista, que está na página da revista, geralmente está no rodapé ou está em informações gerais da revista, tá? Ver se o artigo de vocês tem DOI ou não, tentar com o link completo ou tentar a partir do 10 para puxar as informações corretamente. E eu acredito que se o nome de vocês estiver nesse artigo, ele vai dar certo. Ele não deu com a Biblios e com os outros artigos porque eu não era autora e o Lattes deve ter visto ali que eu estava tentando puxar uma coisa que não era minha. Tá? Mas o princípio é para funcionar. Os artigos aceitos. Vamos ver o que muda. Geralmente o artigo aceito, quando vocês recebem a carta de aceite, já tem o número do DOI, então vocês já colocam também. E o resto é a mesma coisa. Título, SSN, os autores, só que ele vai estar na lista de artigos aceitos, até o ano previsto a publicação. Então na carta vai dizer, provavelmente vai ser publicado em 2027. Vocês colocam aqui. Tá? Que vai diferenciar os publicados e os aceitos. Livros e capítulos, em vez de ISSN, também livro tem DOI, tá? Os documentos eletrônicos hoje em dia também todos têm DOI, ou o ISBN do livro. O ISBN fica ou na folha de rosto do livro, no verso da folha do livro, depois daquela primeira capa onde tem o título, os autores, a editora, o ano. No verso dessa página tem o ISBN dentro da ficha catalográfica ou fora, e também na contracapa, lá no final, na contracapa, junto com o código de barras, vai ter o número da SBN, que é um número de book number, né, padronizado. Tá? Então, vocês podem colocar aqui um número da SBN, não é necessário colocar os hífens, pode colocar ele corrido direto, que funciona. Tá? E depois de colocar o SBN, deixa eu colocar aqui. Ó, ano, editor, então qualquer coisa, tá, gente? Já estava ali. Aí sim, depois vocês colocam ali as informações básicas, vai aparecer se vocês... na verdade, eu queria ver se tem capítulo. Livro. Ou se vocês são organizadores. Tem muito professor que organiza livros, então é aqui, tem que marcar organização. Natureza,
Acho que é porque eu não preenchi nada. Ah, tá. Livro. Ah, tá. Se eu marco livro, aí na natureza aparece coletânea, texto integral, verbete ou outro. E quando é organização, vai aparecer organização de periódico. Às vezes periódico tem SBN, tá? Porque periódico, e-book de anais de evento pode ser considerado, pode ser considerado periódico. E também séries, né? Às vezes tem uma série de livros que também é considerado periódico, mas a gente utiliza mais livro, né? Livro, anais, coletânea, enciclopédia. Número de páginas, série, cidade, editora, as informações. Deixa eu ver aqui. Fala livros e capítulos, mas na verdade só tem o livro, não tem como colocar o... Ah, tá. Aqui, capítulo. Tá? Eu não tinha visto que antes, né, das informações você coloca capítulo. Aí, quando colocar capítulo, vai aparecer outras coisas. Título do capítulo. E a página inicial e a final, que corresponde daí às informações básicas do capítulo de livro. Então, tá, beleza. Tá ok. Aqui são textos de jornal ou revista que não são científicos, né? São revistas de divulgação, que a gente chama, que geralmente é um texto que a gente escreve, que não tem referências bibliográficas. A revista ela não vai ter ISSN, tá? Porque ela é uma revista de divulgação, geralmente não tem ISSN. Algumas tem, tá? Mas a maioria que tem é científica. Então, são revistas como, sei lá, Exame, Isto É, Veja, tem várias, né? Mas não me recordo assim, de agora, de produção mesmo. E jornal de notícias, Zero Hora, Correio do Povo, portais de notícia, que tem vários na internet, né? Pode ser considerado também portal de notícias como um jornal, se ele tiver a característica de um jornal de tiragem diária, né? Que tem a data e tudo mais. Aqui tem a opção do SSN, né? Mas ele não é obrigatório, porque nem todos têm. Mas acho que Exame, Isto É, todas têm SSN também. Agora eu me lembrei. Mas às vezes uma revista eletrônica assim de divulgação ainda não tem. Por exemplo, a revista de divulgação da pesquisa brasileira, uma coisa assim. O que mais que nós temos? Nós temos os trabalhos publicados em anais de evento, tá? Que vocês podem marcar se o trabalho de vocês está publicado nos anais como completo, resumo ou resumo expandido. Então, o que acontece? Vocês se inscrevem para participar do evento, né? O trabalho de vocês é aprovado, aí vocês vão lá no trabalho e apresentam esse trabalho. A apresentação dele no próximo formulário que a gente vai ver. Aqui é quando já está publicado nos anais. Atualmente, os anais do evento saem logo depois do evento. Inclusive, enquanto o evento está em andamento, eles já saem online, né, no site e tudo mais. Antigamente, saía um ano depois da realização do evento que saía os anais. Tá? Que é um livro, né, em formato de livro, que tem todos os trabalhos publicados. Isso é muito importante. A ANAIS, ele publica todos os trabalhos daquele evento. Quando tem um livro que tem uma coletânea de trabalhos, então ele é considerado livro, tá? Não é os anais do evento daí, quando é uma coletânea. Foram escolhidos alguns trabalhos, né, considerados, premiados, enfim. No caso dos anais, todos os trabalhos estão publicados naqueles anais. E às vezes não sai o trabalho completo, só os resumos ou resumo expandido. Isso está escrito no documento, tá? Tudo que a gente escreve aqui é baseado no que está no documento. Vocês têm que ter salvo aí essas cópias, né? Esses capítulos, esses trabalhos, esses artigos. Tudo está salvo
numa pastinha, porque o link pode quebrar, depois vocês talvez não consigam acessar mais, então é bom baixar o PDF dele e salvar numa pastinha. Aqui eu tenho o marco se é internacional, nacional, regional, local. Tá? E tem o título dos anais, né? Pode ser anais, proceedings, se é internacional, actas, ponências, enfim, é o título dos anais que está nos anais. Às vezes tem o título, ele é o tema, né? Também pode ser colocado aqui como o título dos anais, mas aqui a gente coloca ou anais, né? Porque vai ser anais do nome do evento aqui em cima, tá? Ou caderno de resumos, tá? Ou se é internacional, proceedings, abstracts, se for em espanhol, ponências, actas, enfim, é o que está lá no documento. Tá? ISBN SSN, porque ele pode ter um ou outro, ou os dois. Tá? O nome e a cidade. Deixa eu ver aqui se tem... Ó, aqui nós temos o ano que aconteceu o evento. Digamos que o evento aconteceu em dezembro de 2025. Tá? Eu vou colocar 2025. Mas, quando foi publicado os anais ou os cadernos de resumo, ele foi publicado em 2026. Então, a gente preenche aqui o ano que os anais foram publicados. Deixa eu ver se é isso mesmo. Natureza, aí o ano, detalhamento do evento. Não, aqui é o contrário. Aqui é o ano que foi publicado, ó. E aqui é o ano que aconteceu o evento. Então, às vezes pode ser diferente o ano, né? Se for muito no fim do ano, pode ser que os anais saiam no início do ano seguinte. Então, tem que preencher direitinho aqui no detalhamento do evento. A cidade que aconteceu. Às vezes a cidade aconteceu em Recife, digamos, tá? Mas a editora que publicou, ó, cidade da editora, foi São Paulo. Tá? Então também pode ser diferente, né? Pode ser editora Intercom. E aqui pode ser o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Não precisa ser em caixa alta, tá? Só o nome estando certinho. E não tem o número, deixa eu ver. Natureza, completo, título. Título do trabalho, tá? Do trabalho de vocês. Homepage. Aqui podemos colocar a edição dele. Anais. E aqui, né, o que tiver publicado na obra. E os autores do trabalho. Enfim. Meio complicadinho, mas as dúvidas em relação à publicação bibliográfica, trabalhos bibliográficos, né, vocês podem entrar em contato com a biblioteca da unidade de vocês, ou com a nossa, da Fabico, né, e pedir uma ajuda para preencher, tá? Porque isso aqui as bibliotecas podem orientar vocês melhor, se vocês tiverem dúvidas. E os trabalhos apresentados. Então, ainda não foi publicado nos anais, mas eu apresentei um trabalho. Então, o que eu apresentei? Foi comunicação, isso vem descrito no aceite, tá? No e-mail que vocês recebem e tal, dentro da plataforma de submissão, tem escrito para que o trabalho foi aceito. Então, é uma comunicação, uma conferência ou palestra. Tá? A comunicação, geralmente, é o trabalho que a gente apresenta lá dentro da salinha e tal, ou agora tem online, né? A apresentação, então, é a maioria comunicação. Aí vocês podem ser convidados para
fazer uma conferência ou palestra, tá? Então, aqui marcar conforme tá no convite oficial. Tá? O título, homepage e aqui o nome do evento, né? Tudo direitinho. Local, cidade do evento, o ano. Tá? Então, é a diferença entre trabalho publicado e apresentado. Deixa eu cancelar aqui. Acho que hoje a gente vai parar e daí amanhã a gente continua ali das produções bibliográficas e técnicas, porque depois é mais rapidinho para mostrar o que faltou, tá? Alguém tem alguma dúvida específica, assim, até agora? Sim, das 18 às 20. Para quem se inscreveu pela Edurgs, né, o evento é de 2 dias, então tem que participar dos 2 dias para poder dar ali como 100% de participação. Né? Deixa eu parar a gravação.